Saudações a todas e a todos, sejam muito bem-vindos à live organizada pelo Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior. Eu me chamo Rodrigo Medina Zani, sou professor da Universidade Federal de São Paulo e estou como primeiro vice-presidente regional de São Paulo, compondo, portanto, a diretoria do Sindicato Nacional. Nós vamos dar início ao debate Ditadura e Fascismo em Tempos de Pandemia, tendo como convidados a Juliana Fiuza, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o professor Mauro Iasi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra de início à Juliana, é preciso dizer que este, para nós, é um marco que importa bastante. O 31 de março, ele tem o amargo de sabor do golpe que, em 1964, principiou um processo de tratoramento de liberdades democráticas bastante violento, e agora, passados 56 anos, este passado pouco passou, não apenas em relação às permanências deste processo no tempo presente, mas a intensificada disputa dessa memória por parte daqueles que, defendendo revisionismos muitos, não é, usam o passado para justificar ainda mais violências no tempo presente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, que possamos aqui compartilhar importantes reflexões para todos nós nesta quadra histórica que atravessamos. Vou passar a palavra a Juliana Fiuza, docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqueles que nos assistem aqui podem participar pelo chat, fazendo comentários, encaminhando perguntas, porque após a exposição de ambos nós vamos abrir para o debate. Então, com a palavra, Juliana Fiuza, da UERJ. Bom, gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, uma alegria estar contribuindo para o Andes, e estar junto com o professor Mauro Iasi nesse debate, que é uma referência para todos nós, né? Então, uma alegria, nesse momento difícil que nós vivemos, poder estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês e fazendo alguma contribuição no debate sobre a conjuntura. Eu, no ano passado, junto com o professor Felipe Demier, que também é professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ, a gente organizou um livro que chama O Neofascismo no Poder, com análises críticas sobre o governo Bolsonaro. Eu vou partir desse livro porque ele é uma síntese de um diálogo, de uma interlocução que a gente vem tendo com outros autores, que são colunistas, que contribuem com o Esquerda Online, que é um site de debates da esquerda, enfim. E um pouco assim, que sintetiza uma contribuição de vários professores e historiadores que têm trabalhado com a ideia de que a gente vem num caminho de governos neofascistas, ainda que não em regimes neofascistas, em regimes democráticos blindados, mas governos de claros traços neofascistas, mas que também é uma análise que se une à ideia que a gente desenvolve mais, né, a partir das análises dos professores que são assistentes sociais, da Faculdade de Serviço Social, de que esses governos eles vêm aplicar um modelo capitalista que eu tenho chamado de ultra-neoliberal, né, que é um aprofundamento do neoliberalismo anterior com outras formas, que começa a se construir a partir da crise de 2008, da crise econômica, financeira, né, da agudização da crise estrutural do capitalismo que vem a partir de 2008, e que no Brasil vai chegar um pouco depois, 2013, as manifestações de 2013 já têm relação com essa crise mundial, já são reflexos dessa crise mundial, mas que no modelo ultra-neoliberal vai se aprofundar a partir do golpe de 2016 e nos governos que vão dar sequência, primeiro no Temer, e que tem como elemento fundamental a aprovação do teto de gastos, numa nova rodada de ajuste fiscal, numa nova rodada de austeridade, que vai significar para os trabalhadores um aprofundamento da exploração, uma nova rodada de expropriações, né,
das suas condições de vida, e que, portanto, vai ser o cenário pós um período anterior de um neoliberalismo, que Nancy Fraser vai chamar de progressista, acho que é um elogio exagerado ao neoliberalismo, a qualquer neoliberalismo, mas que foi possível algumas compensações, algumas políticas compensatórias para determinados grupos, que também não compensaram sequer tudo que foi a destruição de direitos e as contrarreformas que aconteceram nesse período. E a ampliação de processos de exploração. Então, o ultraneoliberalismo vai responder a esse período anterior, e, para isso, ele vai necessitar de governos extremamente autoritários, neofascistas, de uma política de medo, de uma política de agudização de preconceitos, de racismo, misoginia. Isso vem num pacote da aplicação das políticas ultraneoliberais, né? E aí, nesse cenário que ganha Bolsonaro, então, assume o poder, um governo que eu tenho caracterizado, junto com esses outros companheiros com quem a gente vem dialogando, de um governo de claros traços neofascistas, né? Ainda que não num regime neofascista, mas um governo, e isso se evidenciou muito agora com a questão da pandemia, quando a gente vê discursos dignos do nazismo, né? Onde setores da população, o governo diz que podem morrer, que é importante que a economia continue. Bom, em meio a essa grande derrota da classe trabalhadora, que é a ascensão do governo Bolsonaro, a gente passa a viver, então, essa pandemia mundial que a gente está vivendo agora, que não acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não tratá-la como alguma coisa natural, né? Não é um meteoro que caiu na Terra, enfim. Ela é fruto também, ela tem um elemento biológico, mas ela é fruto das condições de vida na sociedade do capital que a gente está hoje, na agudização das políticas ultraneoliberais. Então, ela está relacionada com a produção, com como a gente produz agricultura, pecuária, como a gente produz alimentação, como os processos de urbanização que vão acontecendo, e por isso, inclusive na China, onde os processos de desenvolvimento capitalista se aceleraram no último momento. E se junta a isso as terríveis condições de vida, né, da população mundial, com os processos de privatização de toda a proteção social, de sistemas de saúde, e de condições de vida mesmo, de saneamento, de habitação, de urbanização, né? Então, são elementos sociais que vão explicar. A gente agora está sendo coletivamente vítima de uma crise sanitária e social dessa magnitude. Essa crise coloca em xeque, portanto, né, a gente vive coletivamente hoje todas as contradições que já estavam postas por esse modelo do capital, que cada vez é mais terrível e predatório e duro para a classe trabalhadora, né? Só que essas contradições que a gente vivia individualmente ou em alguns grupos agora se tornam uma experiência coletiva mundial, né? A contradição. Se antes um trabalhador ficava doente e não conseguia encontrar acesso a sistemas de saúde públicos, hoje isso é uma experiência coletiva, né? De ver pessoas morrendo porque os sistemas de saúde pública são insuficientes e não dão conta do atendimento da população, né? Então, o que a gente vive é essa generalização de contradições contra as quais a gente lutou no último período. A generalização da falta de contratos de trabalho, que deixa os trabalhadores completamente desprotegidos no momento em que eles não têm condições de exercer suas atividades, né, informais, seus bicos, enfim. Que agora a gente vive como uma questão coletiva. O desmonte dos sistemas de proteção social. A gente tem falado muito de como há um colapso dos sistemas de saúde e da crise do sistema de saúde, mas ontem o professor Ivanetti, que eu acho que está aí também no chat, falava também do colapso dos sistemas de assistência social. A gente teve a aprovação de propostas emergenciais de garantia de renda para os trabalhadores, mas até a operacionalização disso é difícil, num sistema de assistência social também que também está sendo desfinanciado, desmontado, colapsado. A situação hoje da população em situação de rua, no Rio de Janeiro, ela triplicou nos últimos anos, e hoje, como a gente consegue controlar
uma epidemia, agora essas questões se evidenciam, né? E são questões contra as quais a gente lutou durante o último período. Então, colapso dos sistemas de proteção social, as condições de vida, a desproteção do mercado de trabalho, tudo isso vem à tona de forma brutal nesse momento que a gente vive de uma crise sanitária, que se transforma, portanto, numa crise social e que precisa de respostas, né? Então, a primeira questão aí de qualquer programa nesse momento, com todas as limitações que a gente tem de organização da população, né, no momento que está todo mundo em casa, a primeira questão é, sem dúvida, aprovar medidas emergenciais que garantam a sobrevivência da população, né? Que a crise sanitária, que já é gravíssima, não se transforme, portanto, numa crise social e um genocídio, que é o que o governo Bolsonaro vem apontando. Mas queria entrar, para não me alongar muito também, pensar um pouco nos horizontes possíveis, né, do próximo período, algumas coisas que a gente pode pensar de quais vão ser os desafios a partir daqui, né, a partir dessa experiência coletiva mundial de questionamento do capitalismo, de como o capitalismo se organiza, né, de todas as contradições que ele coloca para a humanidade e, sobretudo, para a classe trabalhadora que vive os principais impactos disso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, né, que como um horizonte até otimista, é de como a gente pode ter um avanço na consciência dos trabalhadores sobre os limites do capital e os limites desses modelos, né? Quanto é possível a gente pensar num próximo período de questionamento da hegemonia ultraneoliberal e de uma retomada, inclusive, de uma consciência anticapitalista mais potente mundialmente, né? Então, que pode nos fortalecer lutas sociais no próximo período, lutas anticapitalistas e lutas por direito. Isso é um cenário possível, mas não é um cenário também natural, que vai acontecer sozinho. Se a gente pensar na crise de 2008, a gente teve um primeiro momento também em que os discursos dos governantes, do próprio capital, se tornou keynesiano, mas que só significou salvar bancos e salvar o próprio capital, né? Isso não conseguiu se reverter numa contra-hegemonia, e pelo contrário, depois de 2008, a gente teve, inclusive, o ascenso dos governos neofascistas. Então, não foi suficiente a luta social no questionamento das consequências daquela crise econômica, né? Então, agora, se por um lado a gente pode ter uma abertura para uma maior crise da hegemonia do capitalismo e do ultraneoliberalismo, por outro lado também, a gente pode pensar nas análises como da Naomi Klein, que vão dizer que o capitalismo também pode se apropriar disso, né? Que o que ela chama de capitalismo de desastre pode se apropriar dessa crise social, sanitária mundial, que vai se transformar numa crise econômica também, para uma nova rodada de exploração, expropriações contra a classe trabalhadora. Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa estar atento. E outra questão, aí pensando um pouco no raciocínio que faz Nancy Fraser, quando coloca como elementos, né, não só a disputa da mercantilização com sistemas de proteção, mas também a de processos de políticas que reivindicam maior autonomia na organização dos trabalhadores, nos seus direitos civis, humanos, políticos, contra processos autoritários. E nisso, eu venho pensando sobre isso e com alguma preocupação, né, de que num cenário em que a gente tem um governo central do Bolsonaro, seus traços neofascistas, afirmando que a população pode ir para a rua e que não tem problema, que alguns morram, né? Mas também é preocupante que, por outro lado, a resposta a isso venha de governadores igualmente neofascistas, como o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que num cenário como esse parece um fascista esclarecido, né? Porque garante as políticas necessárias de controle da pandemia. Então, eu acho que é muito importante a gente também ter cuidado para isso também não se transformar esses processos, os processos necessários de cuidados na pandemia, de quarentena,
não se transformar em um elogio ao autoritarismo estatal também como alternativa, né? Um cenário que pode se conjugar uma redução das políticas ultraneoliberais com algum resgate da proteção social, mas, ao mesmo tempo, também um reforço a uma perspectiva estatista autoritária, né? Como construindo uma nova hegemonia como projeto social, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente esteja atento. E por isso que me parece que é mais nesse processo que a gente vive, né, de imensas limitações e atomização, que está todo mundo em casa, que a gente tenta se organizar pelas redes sociais, mas não pode se encontrar, não pode estar nas ruas, né? Acho que a gente tem que valorizar as experiências de auto-organização que estão acontecendo. Acho que é por baixo, a luta contra o governo Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, essas coisas só vão se dar ainda que existam crises interburguesas, isso só vai ter um caminho que seja favorável aos trabalhadores se a gente construir isso por baixo. Então, o que tem de mais interessante, né, nessa experiência terrível que a gente está passando são os processos de solidariedade de classe, de auto-organização, que estão acontecendo a partir de experiências anteriores de organização. Então, tanto a solidariedade material, aqui no Rio de Janeiro tem muitos movimentos acontecendo nas favelas, de auto-organização dos trabalhadores, em defesa do autocuidado, da garantia de vida das pessoas nesse período, mas até a auto-organização dos próprios profissionais de saúde, na ausência de estruturas de proteção social que funcionem, né? A gente tem experiências de auto-organização dos assistentes sociais no Rio de Janeiro para conseguir trocar materiais, trocar informações, organizar processos, né? Eu acho que esses movimentos de auto-organização e de solidariedade de classe é que devem ser observados, estimulados, como uma experiência coletiva que pode, isso sim, ser uma saída para os trabalhadores construírem uma outra sociedade como um horizonte dessa crise, né? da solução dessa crise e de uma outra sociedade pós-crise, né? Pós-pandemia. Então, só para terminar, né, eu estava falando da questão da autoridade, né, como da gente estar atento de como os governos autoritários se afirmam e acabam construindo alguma legitimidade nesse processo. Só dar alguns exemplos, né? Na Hungria, o Orbán fechou o parlamento e ganhou grandes superpoderes, né, justificados pela pandemia, ou mesmo o Chile, onde se decretou que vinha de processos fortíssimos de organização da classe, de manifestações da classe, e que está hoje num estado de exceção, em que as Forças Armadas estão comandando a política de segurança do país, ou em Israel, que o Netanyahu autorizou um monitoramento, processos de monitoramento e de vigilância fortíssimos, né, sendo justificados pela pandemia. Então, só reforçar, como estamos discutindo aqui fascismo e ditadura, a importância da gente estar atento para que o autoritarismo não se naturalize nesse processo de pandemia, mas que, ao contrário, a gente reforce as experiências coletivas de solidariedade dos trabalhadores. Bom, obrigado, Juliana. Antes de passar a palavra para o professor Mauro Iasi, em primeiro lugar, quero me desculpar com todos, porque nós, diante de problemas técnicos, não vamos poder contar com a imagem do professor Mauro Iasi, mas apenas com o áudio. Também é importante frisar aqui que a presença do intérprete de Libras é uma deliberação da nossa diretoria nacional e haverá intérprete de Libras em todas as lives que forem organizadas pelo Andes Sindicato Nacional. Então, eu vou passar de pronto a palavra para o professor Mauro Iasi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde para todo mundo, um grande abraço para minha querida Juliana, para o Rodrigo. É um prazer estar respondendo a essa tarefa do nosso Sindicato Nacional, o Andes Sindicato Nacional, nesse momento em que nós precisamos muito, né, de esclarecimento, de solidariedade entre nós para atravessar esse momento tão difícil.
Há bastante tempo, Juliana ressaltou isso, nós estamos sofrendo um ataque de reescrever a história, né? Uma disputa com uma concepção pós-moderna de narrativas, onde o apagamento da história significa simplesmente que cada um tem o direito de reconstruir um significado histórico. E há uma disputa evidente com o golpe de 64, com seu significado, com a dimensão que ele teve para a nossa história. Isso não é novo, né? Quer dizer, a própria execução do golpe de 64 e a sua tentativa de ver a si mesmo como uma revolução redentora, né? Uma revolução que interrompeu uma ameaça à nação brasileira, é uma tentativa, já desde o início, de encobrir o seu verdadeiro significado. E não é estranho para quem acompanha a história que, com essa reviravolta que tivemos a partir do golpe de 2016, o governo de plantão venha também cavalgando nessa intenção de acobertar 64 e os seus verdadeiros significados. Eu trabalho com a hipótese que Bolsonaro é uma alternativa da extrema-direita que restou ao grande capital por uma eleitoral, não era o seu primeiro plano, não era a sua primeira intencionalidade, mas que se serviu, né, da emergência de uma alternativa de extrema-direita para poder barrar qualquer alternativa que pudesse significar um apagamento de 2016, do afastamento da ex-presidente Dilma, da implementação de uma trajetória que tentava dotar de estabilidade política para executar uma pauta econômica altamente perversa, antipopular, de ataque aos trabalhadores e de clara intenção de buscar as condições de valorização do capital em meio a uma crise que é anterior a essa que nós estamos vivendo, muito séria e profunda, que afeta o capital naquela sua dimensão mais elementar e substancial, da valorização do valor. E o que ocorre nesses momentos é que nem sempre, não é, a gente tem uma configuração política que serve ao capital para executar isso. Faltam personagens, né? Faltam atores que pudessem representar isso com um mínimo de legitimidade, né? Não é o Temer, evidentemente, apesar de que na sua obtusidade ele chegou a acreditar que pudesse ser essa ponte para o futuro, mas verdadeiramente não era. Não é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro traz problemas seríssimos no seu personagem, né? Ele é um personagem incômodo, não porque não implemente a pauta do capital, né? Porque o faz disciplinadamente, mas ele é incômodo pela sua forma de ser, que precisa uma afirmação de extrema-direita numa cruzada contra uma mítica posição de uma conspiração comunista internacional, de um marxismo acadêmico, de um marxismo cultural, né? De algo que ele precisa construir como ameaça para poder aglutinar diante de si e a ele caber o papel de Messias Salvador. Isso tem uma funcionalidade eleitoral, né? Ele consegue galvanizar o antipetismo nessa cruzada salvadora, mas isso traz em si uma série de comportamentos que, no seu limite, são preocupantes para a pauta do capital, né? O Brasil é um país que destroçou a sua política internacional, né? Viu a sua imagem afundar muito rapidamente. É uma imagem que vai estar acoplada ao anticientificismo, ao preconceito, à homofobia, ao machismo, ao ataque aos povos indígenas, ao total desrespeito para qualquer forma de defesa dos direitos humanos, um ataque frontal e preocupante à natureza. E o capital, durante o século XX e o século XXI, migrou para posições em que essas posturas passam a ser extremamente preocupantes, né? Não porque firam valores humanos, o capital não trabalha na dimensão valorativa, né?
A sua ética se fundamenta na valorização. Tudo que possibilita a valorização vai ter que ser buscado, seja sobre qual valor humano que pudesse ser atropelado, isso não conta. Mas, efetivamente, você tem um incômodo, né, com o presidente da República tosco, um presidente que beira a imbecilidade, né, que despreza o mais elementar senso de civilidade ou as conquistas mais elementares de um pensamento científico. Não só despreza, como se confronta, como estamos vendo agora no enfrentamento à pandemia. Gera a tensão que nós estamos vivendo no Estado brasileiro e na dimensão política. Eu acho que nós estamos hoje, claramente, em meio a uma correlação de forças entre um segmento do grande capital, que, ao perceber essa inconveniência da figura, deseja retirá-lo de cena, e as próprias forças que apoiam o Bolsonaro, né? E ele tem recursos para resistir a essa tentativa de retirá-lo. Ele é uma força política que que representa segmentos do grande capital, representa segmentos da sociedade brasileira, manipuladas ou não, que aderiram e foram capturados a esse discurso irracional, atávico, né? Na defesa da família, na defesa dessa abstração que é a nação, né? Na defesa de valores que mobilizam o ressentimento, que mobilizam a revolta, que mobilizam tudo aquilo que psicologicamente está na base de fenômenos que nós conhecemos na Europa como nazifascismo, né? Não é à toa que, junto com o conservadorismo político e o ultraliberalismo, vem junto também os fantasmas, né, do racismo, do machismo, do desprezo pela vida humana, que estão acoplados, inevitavelmente, a essa alternativa da extrema-direita brasileira. Mas tem base não apenas políticas de sustentação, como instituições, como igrejas, né, como o fundamentalismo religioso, que enraizou isso na sociedade, em segmentos da sociedade brasileira. Perigosas relações com aparatos como as milícias, como o aparato das polícias militares, e o que é decisivo nesses momentos de confronto, e uma dúvida sempre presente, até que ponto é efetivo ou não, o apoio em segmentos das Forças Armadas. Portanto, eu trabalhava até momentos antes da pandemia com a ideia de que isso provocava um impasse porque existia um empate de forças, né? E esse empate, para mim, indicava que as classes dominantes brasileiras estavam divididas. E exatamente por estar divididas, e os dois lados desse enfrentamento político terem recursos de poder suficientemente fortes, fazia com que, no equilíbrio dessas forças, o Bolsonaro tenha conseguido sobreviver, né? Algumas pessoas trabalhavam com a hipótese que, logo após a reforma da Previdência, ele seria derrubado. E nós vimos uma sobrevida, e essa sobrevida, ao meu ver, se dá exatamente porque o Bolsonaro reagiu à tentativa de isolá-lo ou mesmo de mantê-lo com uma figura decorativa num governo que operaria a pauta do capital e deixaria a sua bizarrice apenas com um aspecto exótico a ser controlado pela sociedade. Dois fatores contribuíram decisivamente para esse equilíbrio se desfazer. Um deles, anterior à pandemia, é a crise econômica, né? Quer dizer, essa estabilidade diante de um governo de extrema-direita só seria possível com a mítica retomada da economia, o crescimento, a aceleração da economia, o que não veio, né? O plano ultraliberal do Guedes fracassou na tentativa de produzir uma rápida retomada da economia. Isso se expressa no desemprego de forma dramática, mas se expressa também nas obras de infraestrutura, na queda vertiginosa dos investimentos diretos estrangeiros, do fracasso da tentativa de leilão de poços de petróleo, né? Do ritmo
dos cortes em investimentos e no próprio constrangimento do orçamento público produzido para tentar fazer a sacrossanta meta de saneamento fiscal do Estado, tudo isso produz uma situação em que o crescimento econômico não vem. Portanto, isso acelerava e colocava no horizonte visível já a acentuação daqueles que queriam retirar a peça incômoda. E o Bolsonaro reage a isso, reage não apenas com factoides, né? Reage com ofensivas contra a universidade, ofensivas contra segmentos da sociedade que pareciam, aos seus olhos e da milícia que forma a sua família e núcleo familiar mais imediato de comando, né? Uma reação mostrando que tinha forças, né? Como, por exemplo, a gente pôde ver na revolta da Polícia Militar no estado do Ceará e em outras manifestações. A pandemia atua como um catalisador, né? Um vírus não pode produzir fenômenos políticos diretamente, ele só atua no cenário político, social e econômico que ele encontra dado. E ele encontrou um país fraturado, dividido cultural, política, socialmente. Encontrou um país no meio de uma crise econômica muito séria e encontrou o país no meio de uma correlação de forças que colocava segmentos da classe dominante em confronto direto. O que se podia imaginar num cenário desse, né? Um estadista poderia tentar aproveitar essa situação no enfrentamento da pandemia para produzir unificações, consensos, né? Mas esse não é o perfil do personagem principal de nossa trama, né? O Bolsonaro sempre quis, no seu horizonte e na sua intencionalidade, produzir tensões que justificassem uma interrupção do processo. Ele estava em curso, né, fazendo isso, abrindo as suas baterias contra o Congresso, abrindo as baterias contra o STF, a mídia, né, para poder justificar um fechamento e um governo de força. A pandemia... Pois não. Oi. Pode concluir. Fala, Rodrigo. Pode concluir. Se, por um lado, a pandemia gera problemas na continuidade dessa intenção imediata do Bolsonaro, ela também acabou isolando politicamente e inviabilizando uma ação intempestiva, como eu imagino que ele estava já colocando em curso pelos atos chamados para o dia 15. Isso faz com que ele se isole de segmentos das classes dominantes, se isole de segmentos parlamentares, jurídicos, midiáticos, colocando numa situação de isolamento hoje mesmo dentro do seu próprio governo. A grande dúvida para a gente é como, numa situação dessa de pandemia, né, os trabalhadores podem interferir para que essa solução seja a de força do Bolsonaro, que exigiria uma reação muito grande de nossa parte, seja de uma iniciativa de segmentos parlamentares, midiáticos, jurídicos, que vão encontrar uma maneira de tentar afastá-lo, não resulte numa alternativa mais elaborada e sofisticada, mas para implementar a mesma pauta que está em curso aceleradamente no país. Esse é o nosso grande desafio, como, nas condições em que nos encontramos, poder interferir nessa conjuntura e evitar que ela seja decidida pelos segmentos da classe dominante em luta. Obrigado, Mauriase. Antes de abrir para o debate, eu quero lembrar a todas e todos que hoje, às 20h30, nós teremos mais um barulhaço contra o governo Bolsonaro-Guedes e na luta por direitos. Vou, em primeiro lugar, aqui sublinhar um comentário feito pelo Thales Gonçalves Guilherme e colocá-lo junto aqui com as considerações feitas pelo Paulo César Inácio acerca da caracterização desse regime político como fascista, não é? Sobretudo porque o Thales fala da importância de chamar atenção para esses caracteres fascistas, enquanto o Paulo César nos adverte sobre os problemas de fazê-lo em razão de, eu vou aqui adicionar
considerações minhas, se tratar de um conceito sócio-histórico antes de mero adjetivo, não é, para processos políticos, e pensar também a validade do conceito de necropolítica, não é, que eu acho bastante importante para a caracterização do tempo presente. Então, queria ouvir a Juliana e o Mauro acerca desse problema, da caracterização dos processos políticos que nós temos atravessado, não apenas no Brasil com o bolsonarismo, mas com a ascensão de uma extrema-direita em realidades importantes do sistema mundo capitalista. Você vai falar, Juliana? Juliana? Pode começar, Mauro. Olha, essa é uma questão que vai além da precisão terminológica, né? É verdade que o fascismo, o nazismo são fenômenos históricos, circunscritos, com características próprias, e que, a rigor, nós estamos ainda num processo de fasticização do Estado brasileiro, que, infelizmente, ainda não se completou. Essa é a má notícia, né? Eu acredito que o Bolsonaro é um personagem fascista, mas o Estado brasileiro ainda não completou o processo de fasticização, como classicamente ocorre na Alemanha, na Itália, no final dos anos 20 e anos 30. Não é? Isso teria características e particularidades. No entanto, o horizonte da luta de classes no Brasil coloca essa possibilidade, com características próprias. Vou dar um exemplo. O nazismo é algo que vem de fora do Estado para o Estado. Ele surge primeiro na sociedade, ele exige a presença de um partido fascista, como o caso na Alemanha e na Itália. Aqui no Brasil, partido fascista, mas o Bolsonaro aglutina um movimento político e social que cumpre esse papel, e formas organizativas, aí sim, tanto as milícias como as organizações do empreendimento religioso fundamentalista, que são muito mais empresas que propriamente igrejas, né, consegue organizar bases sociais na perspectiva que substituem ou ocupam o lugar de partidos. Não é? Nesse sentido, o papel de organizações do Estado brasileiro, quer dizer, o golpe de 16, foi um golpe praticado por dentro do Estado, né, midiático, com apoio de segmentos do grande empresariado, mas operado na lógica do parlamentar e judiciário do próprio Estado. Não tem, por exemplo, a necessidade, nesse sentido, de uma substituição do aparato do Estado burguês para um Estado fascista, tal como foi nas experiências clássicas. Portanto, nós estamos diante de fenômenos novos. Eu acredito que existe um risco muito grande se, entre as forças políticas em luta, o Bolsonaro, por exemplo, se impor, da gente ter classicamente estabelecimento de caracterizações fascistas no Estado brasileiro, porque já existem elementos em gestação que apontam claramente para isso. Se nós entendermos isso, não como um processo dado, mas um movimento que leva até o estabelecimento do fascismo, nós estamos claramente num processo de fasticização. Juliana? Bom, em acordo com a fala do Mauro, né, o que a gente vem refletindo, que a gente não tem um regime fascista no Brasil, mas um regime ainda nos limites democrático-burgueses. Algumas pessoas falaram de um país periférico, né, com todas as suas limitações, mas ocupado por uma figura que é um representante de um pensamento fascista, mas que também sofre derrotas, né? Ele tentou construir um partido de claros traços fascistas, né, e não conseguiu. Então, esse processo ele tem suas contradições, e seus avanços e retrocessos. É claro que quando a gente usa neofascismo, não é dizer que é uma repetição histórica ao que foi o processo de fascismo, de nazifascismo na Europa, mas que tem traços similares e se move a partir de um pensamento, de um raciocínio, de uma política similar dentro do nosso processo histórico atual, né? Nesse caso, inclusive, vinculado ao projeto ultraliberal. Agora, é muito perigoso repetir o que eu falei no final da minha fala. Assim,
o processo da pandemia, ele não sozinho, e tem acordo com o que o Mauro disse, né? Ele sozinho não vai produzir nenhuma política, mas ele encontra um determinado cenário e os processos políticos podem se apropriar das consequências da pandemia para nos levarem para alguns lugares. E já está em curso a utilização política da pandemia como um mecanismo de fechamento de regimes em vários países, né? Na Hungria, por exemplo, que vinha também de um governo fascistizante e que conseguiu fechar com ampla maioria o parlamento na Hungria, com a justificativa da necessidade de emergência nos processos da pandemia. O próprio elogio aos governadores, vou repetir no caso do Rio de Janeiro, o Witzel é tão fascista quanto o Bolsonaro, tem as mesmas características genocidas, né, de violência contra a classe trabalhadora, principalmente a que vive nas favelas. O Witzel segue, inclusive, fazendo operações policiais nas favelas durante o processo de pandemia. Mas ele se legitima. Então, a gente, ao contrário do Bolsonaro, que aparentemente se deslegitima ao optar por um caminho de manter a economia funcionando, o discurso que ele faz tem sido questionado, inclusive em disputas interburguesas. Tem outras figuras nessa história, igualmente fascistas, que podem sair mais legitimados desse processo. Então, o que é fundamental, aí também, no final da primeira fala que o Mauro coloca, é como a gente consegue derrubar esse governo, como a gente consegue estabelecer uma nova correlação de forças, que pode significar alianças, né, com segmentos e representantes da burguesia num primeiro momento, mas como é que a gente sai disso com um projeto, de fato, que seja o projeto da classe trabalhadora, e não como um novo arranjo, e talvez até igualmente fascista, de saída para o capital. Acho que esse que é o desafio, né, que está posto. Não sei se eu respondi com isso. A questão da necropolítica, assim, eu não uso muito esse termo, mas também não tenho profundidade nesse debate para fazer um debate com vocês nesse momento, assim, porque me parece que o Estado capitalista e o capitalismo sempre matou os trabalhadores, né, de formas diferentes, mas sempre matou os trabalhadores. Então, não sei se a gente tem... Hoje pode ter uma forma específica, né, nesse momento do capitalismo racializada, né, mas isso aconteceu durante toda a trajetória histórica do capitalismo, né? Enfim. Vale lembrar que um capitalismo verdadeiramente existente, parido pela Revolução Industrial, só foi possível em razão da concentração de capitais proveniente da montagem do sistema neocolonial, que envolveu massacres, dominação e gestão de povos, não é? E que podem ser considerados processos genocidários, não é? Bom, vou dar luz aqui a questão feita pela Andréia Moassab, que pergunta: como operacionalizar a renda mínima quando a assistência social está sendo desmontada na realidade brasileira? Então, se vocês puderem comentar. Eu começo? Pode começar, Juliana. Posso começar? Isso é uma questão importante, né? Como assistente social, como eu disse, a gente tem tentado até se organizar, se auto-organizar os trabalhadores do serviço social que estão na saúde, na previdência, na assistência, porque, de fato, é um desafio, porque a gente vem num momento de emergência encontrando um cenário de desmonte absoluto, né? Tanto do sistema de assistência, como de saúde, como de previdência. Pouco antes do início da quarentena, por conta da pandemia, o que a gente tinha de notícias era uma imensa fila no INSS de trabalhadores que não estavam conseguindo acessar nem licença-doença, né? Que não estavam conseguindo acessar os benefícios. Então, de fato, ainda não tá claro para os profissionais como isso vai ser operacionalizado, mas é um imenso desafio, de fato, porque envolve os trabalhadores irem nos bancos, pegarem os benefícios, eles vão ter que pedir, ou quem tem cadastro único vai receber sem pedir, enfim. Há aí sobretudo os trabalhadores informais que não estão no cadastro único, que não tenham uma relação já com alguma política de assistência social ou de previdência social, como achar esses trabalhadores, né? Como operacionalizar esses benefícios emergenciais que estão sendo construídos. Então, de fato, pegar um Estado que estava sendo desmontado, desfinanciado, que não tem profissionais o suficiente,
e garantir a segurança desses profissionais para implementar essas políticas, o acesso das pessoas às políticas, né? É um desafio grande. Espero que a gente, inclusive, além de ter uma consciência maior, né, da necessidade de retomar a proteção social no Brasil e fortalecer e financiar e garantir trabalhadores para isso, que a gente saia com uma maior consciência sobre isso e saia também através da organização dos seus trabalhadores, quem sabe já com alternativas, né, com construção de políticas e alternativas e organização dos trabalhadores que estão na proteção social, para reivindicarem essa retomada, né, de um projeto de proteção social, de seguridade social, de fato que consiga garantir direitos sociais no Brasil. Mauro? Pois não. Tem um aspecto didático nessa crise, acelerado pela pandemia, que é bastante interessante, não é? Quer dizer, foi proposto, o que é um plano econômico? É a ideia de que vamos passar um determinado período, precisamos tomar certas atitudes que, uma vez tomadas, consertariam o Brasil e permitiriam uma estabilidade, uma previsibilidade, uma segurança para a população brasileira nos diferentes segmentos. Qual que é a receita ultraliberal? A receita ultraliberal a crise se dá por uma intervenção muito grande do Estado que freia e inibe o saudável mecanismo do mercado que, uma vez deixado na sua liberdade, poderia resolver todos esses problemas de emprego, acesso a bens, a serviços, a saúde, a moradia, o saneamento. Tudo isso, mediado pelo mercado, levaria ao melhor cenário do melhor dos mundos, né? A pandemia cria uma situação onde essa tese fundamental naufraga de forma brilhante, né? O capital não tem como garantir a vida. Ele tem como garantir a sua existência através de um processo intenso de exploração que gera crises cada vez maiores que cortam a capacidade do Estado. É como se a gente estivesse preparando-se para uma viagem, né? E nessa viagem nós colocamos o que na bagagem? O nosso cartão de crédito, o nosso talão de cheques, né? Os nossos contratos, e fomos viajar para um deserto que precisa de barraca para não chover na sua cabeça, que precisa de remédios, que precisa de alimentos. E a gente percebe de forma brutal, e a crise da pandemia apenas evidencia isso, que esses serviços o Estado não tem condições de garantir, a não ser que favoreça o grande capital, não é? Portanto, a crise tem aí um elemento de didatismo. Ela mostra que o capital, no seu momento mais agudo, né, pode, para afirmar a sua existência, afirma, sem freios, sem mediações e sem máscaras, né, que as pessoas devem continuar trabalhando para garantir a existência do capital, ainda que isso implique numa quantidade espantosa e desumana de mortes, né? Quando você vê empresários vindo aos meios de comunicação para dizer que tudo bem, vão morrer de 7 a 10 mil pessoas, mas é melhor isso do que parar a economia, mostra a evidência disso, né? Que está na substância do que é o capital. E isso está se tornando cada vez mais evidente. Por isso, hoje, lutar por medidas, né, que garantam uma renda mínima para as pessoas poderem ficar em casa e receber o suficiente para continuar a sua existência. Lutar para que as pessoas que têm os problemas de saúde inevitáveis numa pandemia dessa tenham recursos para serem atendidos, independente da sua classe social, não é? Que se houver leitos de UTI, que eles sejam usados para quem precisa e não pela mediação do mercado. Né? Se houver distribuição de bens e víveres necessários para suplantar um período de escassez, que isso seja pensado por critérios justos de distribuição. Ou seja, a pandemia coloca elementos que, na verdade, são elementos que provam que o mercado não tem a menor condição de gerir uma sociedade no momento de crise. Não tinha antes da pandemia e não tem muito menos numa situação dessa de pandemia. Portanto, quando o governo
muda a sua orientação para poder garantir, por exemplo, na briga entre o governo que propunha R$200 e o parlamento que chegou a esse valor, tensionando o executivo a R$600, podendo chegar a R$1.200 por família, né? E você vê o principal órgão de imprensa da grande burguesia, a Rede Globo, dizendo que é isso mesmo, tem que garantir isso no momento. Nós estamos vivendo uma substituição às pressas de um pensamento ultraliberal, fundado em Hayek, em Friedman, para medidas que os neo-keynesianos vão adotar. O meu receio é que Keynes, de um lado, ou Friedman e Hayek, do outro, são as duas almas da burguesia. São os dois elementos que alternam-se para garantir, no essencial, a sociabilidade do capital. A crise é uma crise que vai muito além disso. Ela mostra que a civilização do capital encontrou seu limite e precisa ser substituída. O problema é que isso exige transformações muito mais profundas que agora vão ter que começar a ser pautadas não mais no tempo que se esperava ou que algumas pessoas, inclusive segmentos da esquerda, imaginavam ser possível. São medidas urgentes que têm que ser tomadas, porque senão a própria espécie humana começa a dar sinais de risco muito sério de extinção. Obrigado, Mauro. Eu vou agrupar aqui, num questionamento apenas, porque são análogos, não é? As perguntas feitas pela Evelyn Farage, pelo André Lopes Lola e pelo Ricardo de Souza, também o Osmar Martins, acerca das tarefas que competem ao nosso campo progressista no pós-pandemia, não é? Já tendo no nosso horizonte imediato uma crise estrutural do capitalismo histórico bastante profunda, não é? Então, queria ouvi-los acerca, efetivamente, do que são nossas tarefas para atravessarmos esse período. Eu começo? Sim. Juliana, fica à vontade. Pena não estar te vendo, Mauro, mas estamos te ouvindo. Eu acho que as tarefas seguem sendo as mesmas, né? Que nós vínhamos construindo com todas as dificuldades, mas hoje muito mais urgentes, e também acho que há uma necessidade de a gente entrar num processo de radicalização programático, né? Não uma radicalização só na forma, mas nos conteúdos dos nossos programas, porque fica evidente que num momento de crise como esse, o próprio capital, como disse o Mauro, a própria Globo acha razoável dar aos trabalhadores R$1.200, né? O que demonstra que os nossos programas precisam de muito mais radicalidade do que de onde a gente veio no último período, inclusive a partir dos governos de conciliação de classe, de trabalhar com possibilismos, governanças, governabilidades, onde o possível é sempre o mínimo. Eu acho que é um momento de que, se há possibilidade de um crescimento, e acho que há o crescimento de uma consciência anticapitalista, o crescimento de uma consciência dos limites da sociedade do capital, no momento de crise estrutural profunda, que gera, inclusive, disputas interburguesas na classe dominante, o nosso papel agora é conseguir superar, né, as limitações da conciliação de classes e avançar num programa de maior radicalidade, num sentido anticapitalista, né? Agora, com todas as dificuldades que a gente tinha antes, né? Da heterogeneidade que está posta na esquerda, das concepções ainda muito vinculadas às saídas institucionais, eleitorais. Então, acho que o que nos resta, mas é o que a gente tem feito no último período, por meio do Andes, por meio das nossas militâncias, é a velha história da construção pela base, né? E eu acho que a gente também tem que, como disse na minha primeira fala, prestar atenção no que tem acontecido, nos movimentos de auto-organização, de solidariedade, que estão acontecendo, que já aconteciam, que estão também se fortalecendo por conta da pandemia, como instrumentos que podem nos ajudar na pós-pandemia, da construção de um programa que dê conta das nossas necessidades
materiais, econômicas, políticas, mas também de um programa feminista, antirracista, né, que tem um horizonte de autonomia e auto-organização da classe e não só vinculado a saídas institucionais e do Estado. Enfim, acho que a gente, em alguma medida, tem que seguir o que a gente está fazendo na construção de uma unidade classista, de horizonte das organizações dos trabalhadores construídos historicamente, incorporando o que tem de novo e radicalizando um programa que questione o capitalismo, né, nesse momento de crise. É difícil, Alberto, mas eu acho que é o caminho, e não existe outro caminho. Eu digo que será bem difícil mesmo, queria começar por aí, né, Juliana? Sempre nos debates é natural que a gente se pergunte como é que pode intervir, qual que é a nossa tarefa nesse momento. Eu acho que tem algumas tarefas mais emergentes e imediatas que nós temos que fazer. Por exemplo, uma delas, a pandemia acabou colocando isso em cena, é a defesa da ciência, jogar para a lata do lixo esse discurso anticientífico, essa irracionalidade que permeia a extrema-direita brasileira e retomar o caminho de uma racionalidade científica conquistada pela humanidade que nós devemos preservar. Especificamente no nosso campo, o Andes tem hoje condições, né, de exigir, né, o afastamento desse verdadeiro imbecil que ocupa a cadeira do Ministério da Educação, né, com a sua política de cortes, constrangimentos, com o fim das bolsas, né, com o ataque às ciências humanas, porque a pandemia tem demonstrado quais são as áreas essenciais e necessárias a serem desenvolvidas e o quanto a política suicida, né, de restrição de verbas para as universidades, para as pesquisas, para os laboratórios, para a ciência e a tecnologia, produziram, né, um quadro desastroso de uma sociedade que tem dificuldade de enfrentar esse momento tão difícil. Segundo, é que a própria desmonte do SUS, né, que era quase um consenso nas hostes da extrema-direita e do governo, e que agora mostra que é uma das trincheiras essenciais para que a gente possa sobreviver a essa pandemia, né? E que tem sido uma diferenciação essencial, mesmo comparado com outros países, se a gente considerar, por exemplo, a retaguarda que temos hoje para enfrentar a pandemia e que a Itália, ao desmontar o seu sistema de saúde, agora enfrenta as consequências. Mas tem uma tarefa política também. Acho que nós temos aqui uma necessidade que é o afastamento do presidente da República, né? Existe hoje um consenso em segmentos da sociedade que esse cara não tem a menor condição de exercer um mandato público. Para nós isso não é novidade nenhuma, né? Nós já sabíamos disso antes mesmo dele se candidatar a presidente. Mas parece que precisou ele ser eleito, assumir o governo. Não bastou ter feito todos os equívocos e atrapalhados no primeiro ano do seu mandato, mas teve ainda que ser colocado diante de uma pandemia para que mostrasse o seu caráter, não só de despreparo, mas que beira uma atividade criminosa. Bolsonaro pode ser afastado não é por crime de responsabilidade, mas por crime comum, pelo que tem feito, né, contra a saúde pública. Portanto, hoje, o afastamento do Bolsonaro é uma tarefa imediata, né? Por mais que isso nos coloque em situação posterior, de ter que diferenciarmos, de ter que aprofundar qual é a alternativa para o médio prazo, no curto prazo, não só o enfrentamento da doença, mas a situação de garantir um país minimamente civilizado passa pelo afastamento imediato desse senhor da presidência da República. Agora, a esquerda tem dificuldades de pensar fora do quadradinho, né? Algum da esquerda só pensa numa coisa, que são as eleições de 2022. Está escondido embaixo da cama, esperando o calendário mudar suas folhas e rapidamente chegar a 22 e torce para que nada muito catastrófico aconteça, independente da catástrofe já estar nas ruas, né, para que eles possam chegar em 22 e ser uma alternativa. Mas mesmo uma esquerda mais radical estava travada
naquilo que uma colega nossa chamou de esquerda performática, né? Parece que a esquerda não tem o que fazer se não puder marcar um grande ato público, né? E nós não podemos marcar grandes atos públicos nesse momento. Quer dizer, como é que a gente pode, nessas circunstâncias, fortalecer a solidariedade de classe, fortalecer os laços que nos unem, mesmo não sendo presenciais, para que a gente possa criar uma força política capaz de levantar-se no momento adequado para dizer que isso não é aceitável e que nós sabemos fazer dessa catástrofe um país. Mas, como eu tenho dito, para transformar essa catástrofe num país, é preciso derrotar aqueles que ganham muito dinheiro, transformando esse país numa catástrofe. Muito obrigado, Mauriase. Bom, nós vamos encaminhando as nossas considerações finais, mas antes disso quero mais uma vez agradecer a participação de todas e de todos. Informar que esta live ela estará disponível no canal do Andes no YouTube, para aqueles que tiveram eventualmente algum problema para acompanhar a atividade ou queiram divulgá-la aos seus pares. Então, muito rapidamente, Juliana e Mauro, suas considerações finais. Bom, olá, Juliana. Então, vai aí, Mauro. Queria agradecer, então, antes, mais uma vez, prazer estar aqui com a Juliana, com todo mundo que participou desse processo. Pedir desculpa pelo problema técnico aqui, a imagem não foi junto, não foi por motivos humanitários e estéticos, foi por motivos técnicos. Mas, independente de estar participando com imagem ou não, espero ter contribuído, agradecer a todo mundo que participou disso e dizer que a gente tem que se manter muito juntos e unidos nesse momento para enfrentar solidariamente com a nossa classe essa tarefa imediata para poder existir, para poder enfrentar os desafios políticos que serão enormes no mundo que vai vir daqui para frente e que não será o mesmo daquele que nós deixamos no início dessa crise. Um abraço, um beijo para todo mundo. Juliana? Bom, também agradecer a oportunidade, o convite, me colocar à disposição para fazer outros debates, para a gente seguir dialogando. É um prazer estar aqui com o Mauro e reafirmar o que ele disse no final da sua fala, que, sem dúvida, a nossa tarefa imediata é derrubar esse governo e organizar a classe trabalhadora para um projeto que seja nosso, né? Que não seja uma substituição só da figura do Bolsonaro, mas a substituição de um projeto de sociedade de fato que seja para todos, para a humanidade, né? Porque a gente está num momento de crise gravíssimo, né? Histórico que a gente está vivendo. E fortalecer o que, no momento em que a gente não tem como se encontrar, fortalecer os instrumentos que nós temos de solidariedade. Tem várias campanhas em curso, tem uma campanha mais nacional do MTST, mas há campanhas em bairros, aqui no Rio de Janeiro, tem várias campanhas em curso de auto-organização dos trabalhadores e de solidariedade que nós temos que fortalecer. E hoje, 8h30, mais uma vez, aqui onde eu moro tem todos os dias. E os vizinhos, inclusive, agora já se falam, né? Tchau, vizinho, até amanhã. Então, fortalecer também esse espaço do panelaço como um espaço de questionamento, para a gente derrotar o governo do Bolsonaro e o fascismo que se fortaleceu no Brasil no último período. Então, finalmente, obrigado a Mauriase, a Juliana Fiuza, a todas e todos que acompanharam essa atividade do Andes, já convidando-os a participar das próximas lives, das próximas atividades que o nosso Sindicato Nacional tem preparado para esse momento de luta tão importante da nossa trajetória. Então, me despeço de todas e todos e até a próxima.